Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Boa noite. Estamos voltando com o programa Transparência, o programa versátil em traje de gala. E hoje é um programa até bem especial. Eu queria aproveitar a oportunidade do início do programa para, mais uma vez, fazer uma homenagem a essa lenda do futebol taubatiano e brasileiro, né? Nosso querido amigo Antônio Júlio Taino. Aliás, eu cheguei até a ganhar um campeonato, eu e ele, pelos veteranos do Taubaté, um campeonato da cidade, e nós fomos campeões. Eu joguei com ele, né? E ele era duro, ele não dava moleza para ninguém. Pegava ali, mas acabamos ganhando. Foi um feito nosso e grande satisfação ter jogado ao lado dele ali. E um grande amigo que sempre pautou pelo apoio em tudo. E também para o Éder e para o Toninho, que são filhos dele, né? Do Toninho. A esposa também está bem, a esposa do Toninho, o Toninho Taino, está também bem adoentada. Então fica aí para os dois meninos agora tocar esse barco aí, né, ir para frente e tal. Mas eu estive lá também no velório, acompanhei um pouco lá a presença dele, e amigos que foram aparecendo, a gente foi conversando, batendo aquele papo. Então, satisfeito com isso, tá? Então, essa homenagem à família Taino ficou aqui conosco. E um texto, como eu disse que eu fiz, coloquei lá no WhatsApp, e para que eles verificassem. Aliás, o Bonani também fez um texto muito bom, naquele estilo espírita dele, mas fez um texto também muito bom. E lembrando que a TV Cidade também, até antes de mim, fez também um texto bacana, muito legal, e dando aquele apoio aí para os Tainos, né? Então, eu agradeço essa oportunidade de homenageá-los e de ter convivido com eles, tanto o pai como os filhos. E vamos pedir a Deus que o leve para o lugar exatamente que ele merece, que é o céu. Bem, nós estamos hoje, já há algum tempo que eu estava tentando trazer, e hoje eu tive a oportunidade de a gente trazer para fazer um programa bem gostoso com o nosso querido Walter Peroni Melo. É isso mesmo, né, Walter? Isso, Walter Coli Peroni de Melo. Ah, então tem mais uma. O Coli do pai, né? É, do pai, então. O Coli, o Melo é do pai e o Peroni é da mãe. Tá, eu não sei se sua mãe falou isso. E, enfim, Walter Peroni Melo, que é mais fácil. O mais comum. Mais comum para falar. Eu quero aproveitar isso, mas antes de passar já para o Walter, eu queria dizer que nós trabalhamos junto em épocas passadas, lá na TV Cidade também, mas lá no outro, lá perto lá dos ônibus que viajam aí para fora. E tivemos vários programas e ele fez um trabalho espetacular, se deu muito bem naquela oportunidade, né? Foi sensacional. Aquele período foi um período muito bacana, né, seu Adilson? A gente teve... Lá começou a TV, ela já tem muito tempo, e eu tive a oportunidade, junto com o papai, junto com a mamãe, de adentrar o meio, né? Comecei ele ajudando a carregar coisa, né? Carregar bateria pra lá, carrega tripé pra cá, faz foi uma o início lá, outra, né? Foi o início. Na época, eu comecei, acho que na TV eu tinha uns 12 para 13 anos, logo no início da TV mesmo, né? E eu me dava muito bem, porque eu já gostava muito de eletrônica naquela época, e sempre sobrava um cabinho de áudio para fazer uma solda, sempre tinha uma coisinha ali, uma adaptação numa bateria para fazer uma soldinha, para mexer numa coisa, e aí a gente foi galgando as etapas da TV, né?
Teve um período em que passaram diversos operadores de Switchmaster, né, na TV. Teve a época do Pretinho, do Paulinho, né, o Amadeus, enfim, né, foram diversos. O Dudu, que passou também pela técnica, né, inclusive o Dudu, ele leva o nome da técnica em homenagem a ele, né, pós-óbito. E a gente ali vivia no meio, ia aprendendo, ia fuçando. Eu gostava muito da parte de áudio, né, por ser músico. Então, na época, né, já na adolescência, tocava pra noite aí, então já começava a pegar alguma ideia sobre configuração de áudio, né, parte de equalização, né, e ia contribuindo com a mãe e com o pai conforme a gente ia aprendendo alguma coisa ou outra, né. Quando a gente mudou pra cá, pra Desembargador, houve necessidade de readaptar o estúdio, né? Total, quase, né? Totalmente. A gente reconstruiu do zero, né? Para quem não se lembra, ainda quando era ali perto do hipermercado Shibata, a TV passou por um momento em que teve um furto, né? Na TV, roubaram os equipamentos e colocaram fogo no estúdio, né? Isso aí mexeu bastante com o pessoal. E quando a gente veio para cá, houve essa necessidade de readaptar o estúdio. E na época faltava mão de obra qualificada aqui em Taubaté que pudesse ajudar a gente, e dentro da possibilidade financeira também. E aí meio que ficou incumbido, na época já estava operando, né? E ficou meio que incumbido da minha parte de criar o projeto do estúdio novo da TV, a parte de equipamentos, né? Desde a parte estrutural mesmo, até a compra dos equipamentos, a montagem dos equipamentos, né? Pôr os equipamentos para funcionar. E desde então a gente foi tocando nesse sentido, né? A TV com o que dava, com o que a gente aprendia, sem muito espaço para vaidade. A gente tinha que perguntar muita coisa para as pessoas, às vezes até incomodar alguns colegas em relação a isso, para aprender de modo geral. O YouTube foi um grande aliado nesse período, né? Muito manual de equipamento que a gente passou lendo, né? Mas deu certo, né? Do nosso jeito a gente conseguiu colocar a TV para funcionar, de modo que hoje ela serve de referência para muita gente, né? Principalmente para TVs locais que querem aprender como é que faz TV, querem entender o que precisa, desde a parte de iluminação, sonorização, áudio, vídeo, a parte técnica, quando a gente entra já para falar de codecs, resoluções, né? A parte de gravação, a parte de transmissão, como funciona mandar o nosso sinal para o RIDEND, que recebe o sinal e distribui para as operadoras. A gente entrou agora também na parte de transmissão ao vivo pela internet, né, podcasts, enfim. Então a gente foi evoluindo conforme o jogo foi rolando, né? Conforme as coisas foram evoluindo, os equipamentos foram evoluindo, os meios de comunicação foram evoluindo, a gente foi dando o nosso pontapé aí e tentando, de certa forma, acompanhar dentro do que a nossa realidade permitia. E foi assim que a gente se trombou nessa história, né? Seu Adilson apareceu aí como apresentador, né? E a gente galgou bons anos aí de parceria. Parceria, né? Verdade. E foi muito bom. Parceria muito boa, né? Demais. Porque você foi ótimo. Você foi ótimo, nossa. Foi bom demais. Você trabalhou com a gente se entendia perfeitamente e fizemos um trabalho bem gostoso. Às vezes você tem ideias assim, até mais avançadas para fazer, mas às vezes não dá para fazer por causa das condições, né? Sim. Mas depois as coisas vão modificando, vão melhorando. Agora mesmo eu já noto que houve uma melhoria muito boa, principalmente principalmente na imagem, eu acho, né? E o som, né? Enfim, mas conta um pouco mais disso pra gente um pouquinho mais dessa história, porque eu lembro só um detalhe. A sua mãe, na época, ela me convidou, estava na difusora já há muito tempo, como comentarista esportivo, enfim, mas estava me cansando, porque
Era aquele trabalho de viagem e tal, tudo mais. Tal. E como ela me convidou, daí eu comecei a pensar, falei, está na hora de eu dar uma parada nessas coisas todas, senão prejudica a minha família também. E aí foi quando eu parei da radiodifusora, né, da tudo aquilo que eu fazia, e esse programa Transparência que nós estamos fazendo hoje, ele foi criado até pela minha esposa, Marlene Agostinho Barbosa, porque uma vez eu estava pensando em vir para cá, né, e aí precisava falar de algum programa assim. E a minha esposa chegou e falou, por que você não coloca Transparência? É um nome forte, um nome bom, bonito e que agrada bastante, né? Eu falei, olha, você tem razão, Transparência é um nome forte mesmo. E, enfim, vamos ficar com Transparência. Estamos até hoje. Tivemos uma primeira parte, né? E depois voltamos, continuamos. Agora voltamos novamente, porque o que praticou para a gente foi a pandemia, né? A pandemia judiou um pouco e foi. Mas aí o seu pessoal, trabalhando muito, principalmente sua mãe, que é mais direta ali, né? Seu pai tem as outras partes dele, né? Que ele precisa fazer, que comanda nesse sentido. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais da televisão e depois passamos para uma outra parte. Eu tenho a satisfação de receber o Walter, porque ele é um estudante de medicina. Eu sempre adorei medicina, que ser médico não deu para mim. Mas também tenho lá o meu pessoal, minha filha médica, o meu genro médico, agora o meu neto médico já está, infectologista, já está direto, trabalhando em hospitais, tudo, já viajou bastante. E a minha neta, que formou nesse último ano aí, eu até fui lá na formatura dela e dancei com ela também, além dos outros, né? Então é o outro aspecto também que eu quero conversar com o Walter, para ver como é que ele está indo nessa parte. Quanto aqui a TV, eu aprendi muito com ele também, me ensinou bastante e eu desenvolvi, porque eu também não sabia muito não, mas foi muito bom. Mas continua, meu querido. Seu Adilson, a TV na minha vida, ela foi um... Seu Adilson. Adilson. É o costume. Vamos lá, é o costume. É o costume. É Adilson, eu ainda estou em forma aí. Vamos lá. Foi não foi algo que foi planejado, né? Foi o destino levando, sabe? Foi a obra do acaso. Destino. A minha permanência aqui na TV. O que acontecia? Papai, mamãe, eu e meu irmão sempre moramos em região periférica da cidade, né? A gente mora ali no Jardim Canuto Borges, né? Perto da Esplanada Santa Terezinha, né? E quando a gente se mudou para lá, muitos anos atrás, eu e meu irmão já éramos muito pequenos, mamãe tinha um receio muito grande de que a gente ficasse abandonado na rua, no sentido de que a gente estudava pela manhã e tinha a tarde livre. Só que, o senhor bem sabe, a vida de jornalista não segue horários, não segue um cronograma, né? Não. Então, papai e mamãe sempre tiveram hora para entrar no serviço, mas nunca tiveram hora para sair. E nessa de não ter hora para sair, existia um receio muito grande deles que a gente passasse a tarde sozinhos em casa, e por não ter o que fazer dentro de casa e brincar na rua e se envolver com coisa que não deveria. Então, uma preocupação que foi muito grande da parte deles foi de sempre ocupar eu e meu irmão, né? Seja com curso, seja trazendo para o trabalho, né? Nessa hora aí bate algumas nostalgias, né? Devo até agradecimentos aí, um saudoso abraço para a dona Terezinha Miragaia da Soapro, né, que foi onde eu passei muito tempo nessa história também, né, porque nessa da mãe não querer que a gente ficasse à tarde em casa, ela me matriculou na Soapro e dos 15 aos 17, eu quase para 18,
eu lembro que eu fiz quase todos os cursos da Soapro, né? Desde elétrica, elétrica residencial, fiz teatro, fiz marketing pessoal, manuseio e manutenção de alimentos, enfim, né? Uma série de logística, uma série de cursos lá para ocupar o tempo, né? E de lá para cá, a mãe sempre trazia a gente para a TV, né, como eu havia dito, e a gente foi tentando se organizar e tentando ajudar a TV da maneira que dava. Quando eu me formei no ensino médio, eu saí do colégio em 2009, com 17 anos, para fazer 18, e logo em seguida eu já entrei na universidade, né? Eu cursei Educação Física, formei em Educação Física aqui na Unital em 2013, entrei em 2009, formei em 2013, e esse era um período que eu continuava, o meu curso era à noite, né? Eu fazia alguns estágios pela manhã, pela tarde, mas sempre estava com um pezinho na emissora, né? A minha mãe, ela não tem habilitação, então naquela época, como a gente já tinha tirado a habilitação, como eu disse, a gente já fez de tudo na TV, né? Aí eu virei motorista dela, levava ela pros eventos, né, para filmar. E aí, por vezes, era evento que precisava de 2 câmeras, né? Precisava de algo a mais. E eu saía para fazer as externas com ela. Então, ia eu e ela, no carrinho, as 2 câmeras, a gente chegava lá e fazia acontecer. E assim foi muito tempo, né? Festa do Quiririm, festa da Imaculada, né, as festas regionais que a gente fazia, os eventos que a gente fazia. Lembro de algumas palestras que a gente fazia lá na OAB, né, que tinha bastante, Rotary Club, que tinha também a parceria com a gente filmava, então era como, enfim, né, a história da TV, ela passa por várias vertentes da cidade de Taubaté, né, e assim a gente foi entendendo, né, como é que faz, foi acompanhando, a mãe foi uma excelente professora, o pai também. A sua mãe é ótima. Né? E a gente foi aprendendo sempre de coração muito aberto, porque se não fosse a gente, não tinha quem fazer na época, né? A gente não tinha, a TV era uma TV comunitária, sem fins lucrativos, a gente não tinha condição de pagar alguém, né, para fazer. Então a gente se aprendeu a fazer as coisas da maneira que dava. A gente veio da época da Panasonic M9000, que nós gravávamos naquelas fitas VHS gigante, né? E depois passou para mini DV, cartão de memória, a gente foi acompanhando, né? Foi evoluindo. Ao ponto que a gente começou, né, a perceber que realmente existia necessidade de mudança. E aí a gente caiu para dentro do estudo. Aí eu tocava a faculdade e tocava os estudos à parte, conforme necessidade, conforme demanda da TV, para aprender a mexer no maquinário. Eu tive a noção de que eu sabia fazer isso aqui, sabia comandar e organizar um estúdio, quando quando eu comecei a ficar responsável pelas transmissões externas do carnaval, né? Quando ainda se tinha o zelo pelo carnaval de Taubaté e tinha ainda o desfile na Avenida do Povo, a gente, além de fazer... Você pegou antes o carnaval em outros lugares ou só na Avenida do Povo? Só na Avenida do Povo, seu Adilson. Quando você entrou já estava... Já estava. O que acontece, né? A gente sempre teve um apelo da comunidade, porque a nossa ideia era transmitir cultura. E a gente entendia que o desfile era a ponta final do carnaval, era o ápice do carnaval. Verdade. Mas o carnaval, de fato, ele começava muito antes. Nossa. Ele começava num bingo dentro de um barracão, ele começava na escolha da rainha, mestre-sala, na afinação da bateria, né, nos ensaios da bateria, nos eventos do barracão para arrecadar dinheiro, para montagem das fantasias, das alegorias, né, das costureiras que se dispunham a fazer as roupas, da comunidade que se movimentava entre os mecânicos, os soldadores, para criar os carros alegóricos, né? Então, a gente começava o carnaval
antes do carnaval de fato acontecer, né? O desfile de fato acontecer. E tem que ser assim, porque vai se apresentar com aquilo que está sendo feito, né? Sim, e a mamãe, ela sempre teve uma visão de que naquela época existiam muitas senhorinhas, por exemplo, estou dando exemplo das senhorinhas, mas claro que existiam para outros ícones dentro das escolas de samba, que contribuíam, a sua parcela de contribuição para o carnaval era dentro do barracão costurando, não tinha condição de ir lá desfilar por questões de saúde ou por outras questões, sim. Mas não deixava de participar do carnaval dentro do barracão, dando aquela força, fazendo uma comida, fazendo um bingo, um jantar, alguma coisa em prol da comunidade. Né? Até no Rio de Janeiro ainda é um pouco assim, né? Sim, e desse modo surgiu essa necessidade de valorizar esses ícones também que fazem parte do carnaval. Então até por isso a gente fazia os barracões, né? E quando a gente ia pro grande dia, né? Ou os grandes dias, né? Que eram os dias de desfile, tinha essa necessidade de ter um estúdio paralelo, né? Então a gente somava os nossos equipamentos aqui, montava o plano, tirava alvará com prefeitura, bombeiro e fazia toda a burocracia, ia para a Avenida do Povo e montava um segundo estúdio, um estúdio temporário lá na Avenida do Povo, né? E esse estúdio já era de minha responsabilidade naquele tempo, né? Eu ia com a mãe, né? Cansei de eu e mamãe subir no monte da prefeitura, né? Como se fosse um guindaste, né? Que levanta a gente para passar a fiação por cima da Avenida do Povo, né? Das câmeras. E a gente fazia todo o planejamento, ponto de luz, enfim, né? E aí ficavam 2 operadores. Ficava um operador no estúdio matriz, que era dentro da TV, né? No Twitter matriz. E ficava outro operador no estúdio descentralizado, que era na Avenida do Povo. E aí, como eu já era responsável por aquele estúdio, né? Então já entendia mais ou menos como tocar. Quando o operador do estúdio da TV da época saiu, aí eu já sabia como fazer, né? E ficou mais fácil pro meu pai, ficou mais fácil pra minha mãe também, porque nós estamos dentro de casa a gente resolve, né? As coisas. E aí eu comecei a assumir a TV e tocar pra frente. Aí desde então a gente passou a dar curso para as pessoas também, né? Passaram diversas pessoas aqui que aprenderam a fazer TV com a gente, né? A minha parte sempre foi a parte de explanação sobre as questões técnicas do estúdio, né? Nessa época que eu assumi aqui, eu já estava formado em educação física e já tinha tido a ideia de fazer medicina, né? Então comecei a fazer cursinho. E eu fiquei contente quando você falou que ia fazer medicina. Pois é, comecei a fazer o cursinho de novo, né? Nessa época, como o financeiro aqui era algo sensível, né? Eu tinha trabalhos por fora para poder pagar o cursinho, né? Então nessa época eu fazia manutenção elétrica, trabalhava no terceiro turno trabalhava um rapaz que chamava Otto Fialho, né? Ele fazia manutenção elétrica e ele fazia a parte de manutenção do call center da LG. Então a minha rotina era essa, né? De manhã eu vinha para a TV, acertava o que precisava acertar, ia para a escola, passava a tarde na escola, de madrugada ia para a LG trabalhar, né? Era uma época que se dormia muito pouco, né? Essa que é a verdade. Mas não entendo. Né? Mas é justo que muito custa aquilo que muito vale. Valeu. Oh, demais. Como eu disse, é justo que muito custe aquilo que muito vale, né? E também demorei muito para passar na faculdade. Mas a gente notava, Paulo, que você era uma pessoa muito competente. Quando nós trabalhamos junto, foi junto porque você é que fazia esse trabalho, né? Então, enfim, do som, disso, daquilo, tudo mais. E nós fizemos vários programas juntos, eu aprendi até muito com você. Não essa técnica, lógico que não. Mas aqui, como se faz, como se apresenta, porque a gente também aprendeu, não é? Sim. Aprendeu se comportar, fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Mas carnaval também, só um pequeno detalhe que queria falar para você, para todos, que eu tive a oportunidade de ser o presidente da comissão de carnaval no governo do Valdomiro Carvalho.
alguém falou para ele, acho que foi o Dirceu, um velho amigo, hoje falecido já, mas era um cara bacana, e eu fazia algumas coisas lá de trabalho lá na igreja Santa Luzia, nas festas e tal, e ele via tudo aquilo e uma vez, ele que indicou para o Valdomiro. Aí o Valdomiro me chamou e falou, Adilson, eu falei, tá negócio, eu sou um camarada que mexi já também com isso, mas não assim total. Ele falou, não, mas vamos fazer o seguinte, você vai assumir a presidência e vamos fazer. Aí houve uma equipe espetacular, sabe? Sensacional, maravilhosa. E todo mundo participava, trabalhava, ajudava daquilo, ajudava dali. A gente ia até, às vezes, nos ensaios carnavalescos, o pessoal também nos conhecia muito. E aí foi. E eu aprendi também a fazer o carnaval também. Aprendi a fazer, porque eu também não sabia. E aí foi, nesse tempo dele. Foi 2 anos. Depois continuou, mas houve uma modificação. Eu também já não queria mais, porque eu estava muito cansado, que cansa, né? Sim. Carnaval cansa. E foi assim, foi um negócio espetacular, foi muito bom e eu aprendi bastante. Vivendo que se aprende. Sim, com certeza, né? E a nossa vida, ela foi assim, né? Quando eu decidi que queria medicina, na época eu trabalhava um pouquinho ainda com a educação física também. Mas já vinha alguma coisa na tua cabeça em torno da medicina? Seu Adilson, teve um estralo, teve um estopim, né? Eu gosto de falar disso porque realmente foi algo que me motivou bastante. Quando eu estava no 3º ano da faculdade de educação física, eu tive a oportunidade de participar de um projeto chamado Projeto Rondon. É um projeto do Ministério da Defesa em parceria com as instituições de ensino superior, né? E eu fui selecionado para ir para uma missão, né, em Cajari, Maranhão. Na época, Cajari era a 2ª cidade do estado do Maranhão com os índices de desenvolvimento menores, né? Perdia só para uma cidade chamada Cajapió. E tinha lá comunidades quilombolas, né? Comunidades que em situação de vulnerabilidade social, né? E eu tive o prazer e a honra de ir com a equipe daqui, da Unital, junto com a professora Raquel Abdala, filha do saudoso professor Joel, né? E o doutor Edson Trajano, o professor Edson Trajano também, que eram os professores que guiaram a gente para lá, junto com alguns colegas de outros cursos, né? E dentro desses colegas, né, dentre os colegas, tinha um colega nosso, o Murilo Pietrobon, hoje ele é ortopedista, né? Que fazia medicina na Unital. Ele foi para lá. E ele fez um trabalho muito bonito de sanitário, né, com as comunidades quilombolas. Então ele fez um levantamento das principais doenças que acometiam o pessoal lá. Ele fez um levantamento também das questões sanitárias e por que doenças de base, né, doenças que a gente até então já havia erradicado no Brasil, né, ou enfim, né, já não tinha porquê de existir no Brasil. Ele fez esse estudo para entender o que estava acontecendo, né? Então ele foi para a parte sanitária mesmo, foi ver como é que era feito o descarte dos dejetos, a relação dos dejetos com a alimentação, né? E esse trabalho dele me motivou no caso, a olhar para a medicina e falar, nossa, que coisa legal, né? Que se pode fazer dentro da área da saúde também. Só que aquele negócio, né? A gente veio de família mais humilde. E a nossa família era muito a questão o médico, ele é o doutor, né? Tem esse... oh, meu Deus, é o doutor, né? E parecia ser algo muito inalcançável, né? Inalcançável para nossa família. Porque meus avós com o primário. Minha mãe, ela tem curso de administração, ensino superior completo. O meu pai tem um superior incompleto. E naquela época, se falava que para fazer medicina tinha que ter muito dinheiro. Coisa que a gente também não tinha. Aí eu falei assim, vou tentar uma pública, né? Vou estudar, vou enfiar a cara nos estudos e tentar entrar numa universidade pública.
E assim eu fiz, né? Demorei muito para passar, né? Lógico que cada um tem seu tempo, mas eu fiz 7 anos de cursinho. Eu gosto de falar isso, gente, porque a gente não tem obrigação de... A gente quer viver a vida muito rápido. A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. Então eu vivenciei no cursinho com um colega, histórias de colegas que queriam também a medicina, que passava 2, 3 anos no cursinho e ficava agoniado, falava, o tempo tá passando, eu não passo, eu vou ficar velho, eu não vou passar, vou começar a faculdade muito velho. E não tem essa, né? A gente luta, a nossa briga contra o tempo é pra gente mesmo, não é pros outros. O tempo ele é muito relativo, né? E aí eu fiz 7 anos de cursinho, passei em várias escolas aqui, né? Comecei no Colégio Xemar, ali na Santa Terezinha. Aí passei numa prova de concurso de bolsa por objetivo, consegui uma bolsa legal, pagava um valor irrisório lá, que cabia no bolso na época, né? Que cabia para eu conseguir pagar com o meu trabalho, né? Aí eu fui pro objetivo, fiz alguns anos de objetivo. Objetivo é bem forte também. Objetivo eu fiz ali no 9 de julho, né? Fiz 3 anos lá. E depois eu fui pro Progressão, Sistema Poliedro. Né? No Progressão, eu gostei. Eu fiquei muito frustrado, não com o colégio em si. Né? O que aconteceu? Eu achei o Progressão uma escola maravilhosa. Mas caiu na pandemia. E foi aquele período em que as aulas começaram a ser online. E eu tenho TDAH. Né? Então já viu eu com aula online, né? Vamos explicar o que é esse TDAH. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E basicamente a dificuldade está ali em controlar o foco, né? Então eu tinha muita dificuldade de sentar e passar muitas horas estudando com qualidade de estudo, né? Que é o que a gente sempre fala para os alunos, né? Não importa a quantidade de horas estudadas, importa a qualidade que você estuda. Às vezes 1 hora bem estudada vale muito mais a pena do que 6 horas debruçado em cima do livro sem conseguir assimilar a informação que você está lendo ali. E eu tinha essa dificuldade, né? De passar várias horas. Eu era o cara que sentava para estudar, 15 minutos depois eu já queria levantar para tomar um copo d'água, ir no banheiro e fazer alguma coisa, né? Tentei otimizar isso, né? Na época eu precisava virar um dinheiro, comecei a dar aula particular. O que foi um desafio que eu me propus, porque eu dava aula de todas as matérias. Eu só não dava aula de inglês, mas de resto eu dava aula de todas as matérias. Até essa parte que você chegou a dar aula, ou não? Dei aula até passar na faculdade, eu dei aula. Eu lembro. Dei aula de português, matemática, história, geografia, física, química, biologia, redação. Todas as disciplinas do ensino médio, né? Eu dava aula desde de reforço, desde do pré, né? Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Que era uma forma que eu tinha de ganhar um dinheiro e continuar estudando. Né? Toda aula que eu ia dar, eu dava uma revisada, né? Estudava o conteúdo e ia para aula, né? E foi muito bacana. Com 7 anos de cursinho, ainda na pandemia, o que aconteceu? Alguns colégios, algumas faculdades que faziam vestibular próprio, abriram para nota do Enem, abriram para ingressar na faculdade pela nota do Enem. Porque como estava tudo fechado, a gente não podia ir no local fazer a prova, né? E também não tinha condição da prova ser online. Então eles abriram para a nota do Enem. Então aumentou a quantidade de vagas de universidades utilizando a nota do Enem. Mas você não tinha que ir no Enem, por exemplo? Tinha. Eu fazia Enem todo ano. Sei. Eu tinha uma média, acho que a minha última média, é que faz tempo, mas se eu me recordo bem, minha última média do Enem foi 745, 765, alguma coisa aí. E eu passei na Universidade de Gurupi, no Tocantins, né? Ela é um caso engraçado, seu Adilson. Eu falo pra mãe, né? Ela fala que o raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Mas no Brasil existem 2 universidades que são autarquias municipais. A Unital, onde eu fiz educação física, e a Unirg, onde eu faço medicina. Lá no Tocantins, são as 2 únicas, né? Que ela é do município. Eu lembro quando você foi pra lá, puxa vida.
ela é pública, ela é do município, mas cobra mensalidade. E na época... E a mensalidade lá é meio puxada ou não? Então, na época que eu entrei, seu Adilson, era a mensalidade mais barata do Brasil. Por isso que eu entrei, né? Ela foi a mensalidade mais barata do Brasil. Na época eu entrei com desconto, pontualidade, né? Que a gente pagava até uma determinada época lá, dava 8% de desconto. Eu pagava 3.700 por mês, né? Nessa época, se eu não me engano, aqui na Unital, por exemplo, se cobrava entre 6 e 8 mil reais o curso, né? Medicina, inviável. Principalmente medicina é meio caro. Né? É. E aí foi um negócio interessante. Eu não tinha dinheiro para ir para lá, né? E na pandemia, teve um quadro, uma situação em que houve um edital da prefeitura para dar um dinheiro para os artistas que não estavam podendo trabalhar na pandemia por conta da pandemia em si, né? Então a gente recebia um auxílio, um valor lá, né? E eu sou músico, né? Estudei com Nico Ferreira, fiz violão clássico também Nico é amigão meu. na Fego, né? Estudei com o professor Paulo Davi também. Só um pequeno detalhe que eu queria te falar. Quando eu comecei com esse programa, porque eu sempre fui o comentarista e tal, depois eu resolvi fazer entrevistas, né? Achei que estava na hora de descansar um pouco, fazer isso. Então, é interessante que o primeiro programa que eu fiz, quando eu criei, era outro nome. Obviamente era só Mais Esporte, que era até que o Gil me perguntou se eu podia colocar. Eu falei, não, pode colocar, porque isso não é meu, isso veio lá do Rio de Janeiro também e tudo mais. Mas eu lembro que a gente começou nisso também, ia tentando ver se conseguia, e foi e tal, e chegou nesse ponto que chegou. E aí, né, eu cansei um pouco, porque lá eu fiz também muita coisa, né? Além de comentarista, eu fazia programa, eu comandava programa, criado por mim e tal, né? E depois que eu passei a fazer um programa, como eu disse, assim, dessa maneira de fazer entrevistas e tal, até a senhora lá, da difusora, que comanda lá, é a dona lá, é a mulher do Emilinho, ela foi no programa comigo, ficou espetacular, foi um programa Ela pensou que era uns 15, 20 minutos, foram mais de 2 horas. Ela dizia, Adilson, mas como é? Não, mas a senhora veio aqui, agora a senhora vai ver. Mas foi um programa, um negócio espetacular. Então, tudo isso vai mudando a cabeça da gente e vai entrando. Agora, ideias a gente tem. Sim, com certeza. Mas continua você, porque o entrevistado é você. Eu apenas quis dar um pequeno detalhe. Mas foi dessa forma, né? Aí, na época eu era músico, tocava em alguns lugares aqui na cidade, já tinha trabalhado com teatro também na cidade por um breve período, pelas escolas que eu dava aula. Experiência interessante, né? E fui contemplado nesse prêmio, porque eu lembro que eles pediam, acho que comprovação de 5 anos de atividades artístico-culturais na cidade, e eu já estava antigo nesse caminho, né? E foi o dinheiro que eu usei para ir para lá. Eu tinha uma motinha, ainda tenho a mesma moto, uma YBR 2006. Já estava lá ou você levou? Eu levei para lá, mas eu tinha ela aqui. Ah, então. Né? E como é que você levou? Aí que tá. O que eu faço com esse dinheiro? Conhece o Daniel daqui da TV? Conheço. Então, a gente pegou a Kombi. Fiquei conhecendo. A gente pegou a Kombi do Daniel, tiramos os bancos, tudo, da parte de trás da Kombi. Sei. Arranquei a roda da frente da moto, enfiei a moto dentro da Kombi, enfiei um frigobar de 75 litros dentro da Kombi, enfiei uma TV, umas panelas, uma muda de roupa e fomos para Gurupi. Nunca nem conhecia a cidade. Caminho era... Fomos, você deu 1.400, 1.600 Você vai por quilômetros. onde ali? A gente sobe por Minas, passa por Minas, Goiânia,
Vai por Minas, então? Passa por Uberlândia, Uberaba. Né? Não, passa São Paulo, né? Pega ali região de Limeira. Sim, eu conheço. Aí sobe depois lá Barretos, pega Uberlândia, Uberaba. Entra um pouquinho em Goiânia também, vamos por Anápolis ali, né? Subiu Anápolis e chegamos no Tocantins, né? Gurupi fica no sul do Tocantins, né? Eu lembro que deu 36 horas de viagem, seu Adilson. Foi 36 horas de viagem dentro da Kombi. E aí foi muito interessante porque eu tinha dinheiro para ficar 3 meses nessa faculdade. E aí eu já fui de acordo com a mãe. Falei, mãe, eu vou. Se for para ficar, eu fico. Se não der, eu volto. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tentar. E nessa época, o meu avô e minha avózinha, por parte de mãe, né, o seu Walter Perrone e a dona Maria do Carmo, meu velho aposentado da mecânica pesada, né, ele trabalhou na Maxon, a fábrica de vagão em Cruzeiro. Depois que ele aposentou... Vocês moravam lá, né? Morávamos lá. Chegou a morar lá, não? Morei bem pequenininho, nos primeiros anos de vida lá. Mas nasci aqui. Antigamente era o Hospital Santa Isabel. Hospital Santa Isabel. Ali, né? Naquela avenida que vai lá pra Pinda, vai pra coisa. Isso, aí nasci no Hospital Santa Isabel. O meu avô, ele tinha uma casinha que ele alugava lá em Cruzeiro. Ele tinha a casinha própria dele aqui e tinha uma casinha que ele alugava lá em Cruzeiro. Quando eu passei na faculdade, ele nem perguntou pra ninguém, ele vendeu a casa. Eu falo, acredito muito em Deus, né? E falo que foi obra do destino, né? Que de Deus, obra da vontade de Deus, na verdade. Sim. Quem vende uma casa no meio da pandemia? Né? Meu avô vendeu a casa, pegou o dinheiro e falou, vai fazer a sua faculdade, né? E foi o que me manteve, né? O que me deixou permanecer na faculdade por mais do que 3 meses. Hoje eu tô no 5º ano, né? Terminando o 5º ano de faculdade. Formando que vem. Graças a eles. E esse meio tempo em que o dinheiro da casa lá ia pagando a faculdade, a estadia, o meu momento lá, né? A mamãe e o papai iam trabalhando aqui e juntando dinheiro aqui. Eu tinha um estúdio, que eu montei um estúdio de música em casa para fazer jingles, né? Ajudar aqui na TV. Você fazia de tudo já. Ô, seu Adilson, a gente aprendeu a se virar, né? A gente foi muito carne de pescoço nesse mundo, né? Verdade. A gente teve que aprender a tirar a lei de pedra, essa que é a verdade. É isso mesmo. E nesse momento eu levei minhas coisas tudo pra lá também, meus equipamentos de som. Tá inocente, né? Não sabia como é que funcionava a faculdade de medicina. Falei, mamãe, fica tranquila. Vou chegar lá, vou trabalhar e vou ajudar vocês. Não sabia o quanto era pesada a faculdade ainda, né? A faculdade de medicina, a faculdade integral. E o tempo que a gente tá em casa, a gente tem que rever conteúdo, fazer curso por fora, enfim, né? E assim tem sido minha vida desde então. Me mudei pra lá, tenho a oportunidade de voltar pra casa nas férias, pra fazer alguns ajustes ainda na TV, quando dá, né? Acabou de fazer, né? Sempre tem um... Chamaram você foi lá, deu um detalhezinho pra mexer, né? Uma coisinha nova e tal. Né? De vez em quando também a mamãe e o papai querem comprar um equipamento novo, né? Aí a gente faz essa consultoria para eles, né? Que é um trabalho mais minucioso de procurar quais são os equipamentos do mercado, ver especificação em manual, ver o que atende o que a gente tem aqui hoje na TV, se é compatível, se não é, né? Então a gente ainda faz esse serviço. Mas hoje eu ouso dizer que a minha concentração, o seu Adilson, a minha energia, agradeço muito a TV, mas hoje a minha energia ela é quase que 100% para a medicina. Medicina. Que exige isso da gente, né? Maravilhoso. Penso eu que o paciente, quando ele está lá, ele merece o nosso melhor. E o nosso melhor não é 99,9%, né? O nosso melhor é o 100%. Então, verdade. Dentro daquilo que a gente pode fazer, tentar fazer com excelência. Mas é algo que a TV ela me deu uma maturidade muito grande para ir morar sozinho, para tocar a vida. Você morava em casa lá ou
Como é que era? Lá eu moro num apartamentinho. Um apartamento. É uma kitnet, né? Só pra você ou não? Só eu. Só você. Só eu. Eu moro é um conglomerado de apartamentos, né? De kitnets no lugar, mas E cidade, na cidade. Na cidade. Mas eu moro sozinho. E lá é aquele negócio, né? Pra eu passar, se eu quiser vestir, eu tenho que lavar, eu tenho que passar. Se eu quiser comer, eu tenho que fazer comida, né? É as coisas da vida de gente grande, né? A mamãe fala, você não queria ter liberdade, né? Não queria crescer. Aí, ó, toma. Paga as contas, né? Mas tá bom. Tá. E a sua mãe tem uma garra, não? Tem. Impressionante. Não, mamãe e papai, eles são fora de série, né? Fora de série. E atualmente agora, seu Adilson, meu irmão tem galgado aí uns trabalhos muito bacanas agora como locutor esportivo, né? Então, eu já estou preparado aí já para até se pensou até sua mãe que falou diferente, pensou até em trazer vocês dois e tal, mas a sua mãe falou não, mas os assuntos são diferentes, né? Então é melhor deixar, depois vem ele. Falei, não, tudo bem, vocês que mandam, vocês que têm o conhecimento aí válido, sabe do tempo, sabe disso, daquilo e tal. E eu também não me animei muito, mas também não quis dizer não, né? Então, sim, vamos lá, qualquer hora ele vem, daqui a pouco a gente chama. Pois é. Ele vem. E aí isso mostra pra gente o quê? A família inteira tá dando a TV. A minha irmã também, a Elaine, minha irmã... A Elaine, gozado, porque a Elaine pouco eu vi na minha vida de trabalho aqui. É porque ela mora em Cruzeiro. Mora em Cruzeiro, né? Mas toda vez que ela vem pra cá, sobra pra ela também. Sobra pra todo mundo, sabe? Mesmo aqui eu não consegui ver muito ela aqui não, sabe? Sim. Mas tudo bem, mas vejo sempre pelas informações, pelo lá o computador, essas coisas e tal, né? Ela ajudava muita gente no carnaval, né? Carnaval ela vinha pra cá e ajudou bastante a gente nesse sentido. Enfim, de modo geral, todo mundo em casa tem uma história para contar dessa TV. Tem história para contar. Tem história para contar. E a gente tem histórias interessantes. Lá não sei se vou lembrar o nome dele agora, porque tem hora que a cabeça da gente não funciona tanto e a gente esquece. Mas nós tivemos um maestro lá, né? Um grande maestro brasileiro e pianista, né? Pianista. Eu fui com a sua mãe fazer uma gravação com ele lá em Pindamonhangaba, que foi festa lá em Pinda, e ele veio fazer uma apresentação com a orquestra. E ficou aqui que eu digo lá, né? Participou e tal. E aí, a sua mãe perguntou, Adilson, você não toparia ir lá gravar com a gente e tal? Eu falei, vou, lógico, vou com você sim. E acho que peguei até meu carro, fomos juntos para lá e aí fizemos uma gravação boa com ele e acompanhamos lá, né? João Carlos Martins. Sim. Já viu falar, né? Sim. Extremamente famoso, imagina. Aliás, eu já pedi para sua mãe, porque o que eu gravei... A cópia da minha. A cópia, porque é o seguinte, eu fiz uma gravação com ele, lá junto, e vi até os meninos que estavam ali jovens, querendo fazer entrevista. Eu falei, fique tranquilos, eu já vou abrir um espaço aqui para vocês vêm e faz sem problema, daqui a pouquinho já termino. Também estou fazendo um tipo de trabalho. E foi bacana, foi muito legal. Até na ocasião, eu me lembro, não é que deu um furo não, mas é o seguinte, eu até, porque eu leio bastante, né? Então, nessa leitura me parece que surgiu até uma coisa com relação ao falecimento lá do grande maestro, né? Do outro grande maestro também. E eu até na hora que estava conversando assim com ele, né? Fazendo a entrevista e conversando, eu falei para ele, mas o maestro morreu e tal. Ele falou, não, Adilson, não morreu não. Não morreu. Eu falei, mas eu vi no jornal lá e tal. Eu falei, não, mas não morreu não. Tá tudo bem. O maestro lá também famoso, foi pianista, né? Tocou inclusive nos Estados Unidos, tudo, fantástico. E se eu lembrar o nome aqui, depois eu te falo. Mas nós fizemos, a sua mãe gravou tudo ali. Gravou. Até os meninos queriam na hora tentar, falei, não, fique sossegado, eu já estou terminando aqui, vocês
entro aqui e faço esse trabalho, sabe? Foi bacana, foi interessante. E eu perguntei se ela tinha, ela falou que tem sim. Eu falei, mas então vamos qualquer hora colocar no programa e apresentar. João Carlos Martins. Sim. Você conhece, né? Sim. Não, claro, famoso, espetacular. Eu assisti muita coisa com ele também, as apresentações, mas eu consegui dar uma entrada ali e tal, e aí ele começou a dar atenção. Quando eu falei do outro maestro, cheguei até a falar para ele que ele tinha morrido, meu Deus, agora fugiu o nome, mas é o Cinema Paradiso, né? O maestro Cinema Paradiso. Muito bonita, muito linda essa canção. E ele é um maestro de primeiríssima categoria. Mas não faleceu naquela ocasião que eu falei, mas passado algum tempo, não sei quanto, não sei, alguns meses e tal, ele veio a falecer. Hoje não tem mais. A orquestra dele tem outros componentes lá que tocam, sabe? Muito bom. E também, quem me ensinou um pouco disso tudo foi sua mãe. Sim. Foi sua mãe. Não, a mamãe é uma biblioteca ambulante. É impressionante. Tanto é que eu perguntei para ele, você ainda tem? Ela falou, tem sim. Eu falei, então procura para nós, para a gente, num programa qualquer, a gente apresentar essa entrevista, porque vale a pena, né? Sim. Vale a pena. E ela estava lá, e correndo nós dois. Foi bacana, foi uma experiência também para mim. Porque eu cheguei a ser repórter, já no início da minha vida eu fui repórter, contra a minha vontade, porque eu não queria ser, não é repórter, eu não queria fazer nada com rádio nem nada, eu estudava advocacia. Sim. E eu já estava formado e trabalhava com o doutor Orlando Prado, que formou depois de mim, mas foi meu mestre, por incrível que pareça, ficou muito melhor do que eu. Depois tem outras coisas também que eu passei, na White Martins trabalhando, aí vai, Delfim, trabalhei na Delfim, muita coisa. Então essas coisas a gente aprende na vida, né? Vai aprendendo, né? Sim. Na verdade, esse é um detalhe que eu faço questão de dizer para você. Na verdade, o meu sonho não era fazer advocacia. Não. Eu fiz porque eu tinha que fazer alguma coisa interessante e tal. Mas eu tentei. O doutor Paulo Pereira, que esteve esses dias aqui, não sei se você pode acompanhar, com a filha dele, doutora Andréa, né, que é dermato, e muito amiga minha. Eu levei quase toda a minha família para ela estar sempre olhando e tal. Então, ele, numa época, ele foi para o Rio de Janeiro, mas conversamos assim muito. Bom, resultado, eu acabei não indo lá, porque eu fui falar com meu pai que eu queria fazer medicina. E o meu pai era um comerciante, tinha condições tudo. Mas ele tinha 13 filhos. Eram 13, era muito, né? Lógico que alguns já estavam tocando a vida, mas era muito. Aí eu falei, filho, eu não posso, tem aí os seus irmãos aí, tudo. Eu não tenho condições de fazer isso e tal e tal. E aí me tirou toda aquela vontade. Mas o meu sonho era a medicina. Por sorte minha, graças a Deus, a minha filha, não sei se ouviu falando ou qualquer coisa, ela acabou fazendo medicina, estudou aqui e tal, e ela foi fazer medicina em Vassouras. Em Vassouras ela fez, no fim conheceu lá o marido dela lá, casaram tudo, e depois, lógico, foram enganados. E ele é médico também, médico até num hospital espetacular de São Paulo lá, que talvez vá para Santos também, e aí ele vai ser o cabeça lá. Dr. Carlos Roberto Pinto, né? Ele é dermato e ele é especialista em glaucoma, que é fogo, né? Uma das piores coisas que tem na parte da visão. E aí foi. E aí minha filha fez também, né? Quando veio para cá, fez várias coisas e tal, e acabou se tornando uma médica aí. E fez um grande trabalho, estudava muito e tal e tal. Hoje ela dá aula em 2 faculdades de medicina ali no ABC. Que legal. No ABC, olha só. E quem acompanhou muito isso foi lá o doutor Paulo Pereira, que na época era o Paulo, mas, enfim. E hoje ela está bem, e os 2 filhos. Eu digo isso porque faz parte sua. Os 2 filhos meus,
Até eu marquei o nome deles aqui também, para não esquecer, de lembrar, não esqueci de lembrar. É o Guilherme Barbosa Pinto. E Pinto é do pai dele e Barbosa é meu aqui. Ele fez em Santos. Fez em Santos. E logo em seguida, a irmã dele, a Mariana Barbosa Pinto, também fez em Santos. Essa Mariana Barbosa Pinto também é uma tremenda nadadora. Na barbaridade para nadar. Nada muito bem e tal. Acho que ela ia participar até em São José dos Campos, aí, para uma outra cidade. E o Guilherme já foi para aqueles lugares. Ele já tomou a atitude de querer fazer infectologia. E já esteve lá no Hospital Grande de São Paulo participando, acho que ainda está tudo e tal. E aí foi, imagine, eu queria ser médico, na casa deles tem... Arranjou um monte. Um monte. É bom que o plano de saúde está garantido, né? Não está muito não, porque o meu é daqui, eles estão lá em São Caetano, moram em São Caetano. Morava em Santo André, né, bem antes, e agora em São Caetano. Por isso que ela, minha neta, ela passou em Taubaté. E até eu já estava mexendo para arrumar um apartamento para ela, e até depois ela participar, talvez, até no TCC. O TCC tem esse negócio também de aproveitar o pessoal que tem essa facilidade. E também lá no Senac, e aí vai tudo. Ela passou tudo, mas... tinha passado também depois lá em Santos, aí não tinha cabimento, porque ela mora em São Caetano, não compensava. Sim. Nenhum dos dois, estudaram juntos lá. Meu neto fazendo lá a medicina dele, e ela foi para lá fazendo a medicina, os dois morando lá em apartamentos e tal, né? E ele depois foi lá para onde está um monte de gente lá, ele não quis ficar muito em apartamento, não. Mas então, se formaram. Guilherme já está participando direto e ela está começando. Está começando e de vez em quando sai, vai nadar e tal, mas nadar de participação mesmo, sabe? Sim. Eu competição, né? Acompanhei ela algumas vezes, ela teve boas competições, que é a Mariana Barbosa Pinto. Então essa é a minha família, eu não consegui, mas eles pô... O senhor está satisfeito? Eu tô. É o que vale, ué. Tô satisfeito. O que vale é a satisfação. Não, tô. Eu queria ser, tinha vontade. Dr. Paulo Pereira, que é um grande amigo meu, na época, a gente, quase que eu fui, ele falou assim por cima, mas quase que eu fui, sabe? Mas eu já estava namorando muito a minha esposa Marlene, já estava... Eu acho que quando ele foi mesmo, eu já tinha praticamente... Se não estava casado, estava namorando já com dois. De casar. Já para casar. Até um dia juntar as escovas. Até um dia eu falei para ele, Paulo, poxa, mas eu perdi lá, e cara, você foi lá e eu acabei não indo, poxa, mas... Eu falei, Adilson, que você está reclamando, cara? Você tem a Marlene, aquela mulher bonita lá, o que mais que você quer, cara? Ele falou, pô, e aí foi, né? Acabei casando com ela mesmo e vivemos durante aí muitos anos, acho que 58 anos, nós dois. E depois, lamentavelmente, ela acabou falecendo 1 ano e meio atrás, né? Até interessante, eu conto essa história porque é bem interessante, que nesse dia, eu sempre fui um comentarista técnico, clássico, assim, nunca foi de cair de força em cima do jogador, nunca. Pelo contrário. Então, eles ficaram muito amigos meus, a maioria ficaram meus amigos. Aqui em Taubaté, por exemplo, no campeonato de 79, a maioria deles se deram muito bem comigo, né? E aconteceu que nesse determinado dia, nesse 29 de novembro, quando o Taubaté foi campeão, né? O Taubaté jogou com o São José lá no campo do Palmeiras, eu fui lá, Bonani, eu e o Pedro Luiz, se não me engano, e o Germano e Moacir e tal. Fomos lá e o Taubaté ganhou, 2-1, foi campeão. Foi uma coisa fantástica. E aí, rapaz,
Então, aí foi o seguinte, eles vieram, todo ano eles fazem uma festinha deles. Todos os anos eles fazem. Aquela turma lá que ganhou, em 79. E nessa última vez lá, o China, que ficou muito amigo meu, aliás, foi eu que indiquei ele para o Taubaté. E depois ele ficou muito amigo meu, mora lá em Minas Gerais. E ele me ligou e depois, Adilson, vou escrever um livro e estou aqui com uma pessoa muito amiga para me ajudar, um professor aqui. Aquele texto que você me fez, que eu gostei e tal, será que você teria para me arrumar? Eu falei, eu não devo ter, porque eu não guardo. Mas pode ser que o jornal tenha. E aí ficou nisso. E aconteceu que nesse dia ele até me ligou e falou, eu estou indo para aí e tal, vamos nos encontrar lá. Aí fomos lá no hotel, encontramos. E eu fui com eles, sorte com um restaurante ali pertinho ali, sabe? Bem perto. Sim. Mesmo. E perto deles, onde eles estavam. E aí eles foram para lá, eu fui com eles também, tive a oportunidade de rever a maioria dos jogadores do Taubaté, os tainos daqui, um monte, né? Os amigos. E eles ficaram assim comigo, joia mesmo, se entendemos bem. Só que chegou numa hora, eu falei para eles, eu estou indo embora porque eu deixei a minha esposa lá sozinha com meu filho. E é bom sempre ter dois, um só não é legal. Então estou indo embora e tal. Já tinha abraçado todo mundo e tal. E fui para lá. A maioria eu já tinha abraçado. Até os tânis aí. E aí foi. Cheguei em casa lá, tá tudo bem, estava tranquilo. Minha esposa lá, porque ela sempre ficava numa cadeira própria lá, deitada. Deitada não, é mais ou menos deitada. E ficava lá. E depois, logicamente, ia para a cama. Eu sempre dormi com ela. Muito tempo dormi com ela lá. E aí, quando a gente levou... Eu estou dizendo isso porque você vai ser médico, já é quase médico, então, né? E aí, quando a gente chegou lá, foi dar um banho nela, e começamos a dar, tanto ele como eu ajudando, mas muito mais ele, meu filho, o Paulo Roberto, é o mais velho, ela começou a ter um problema de respiração. E aí, tentamos, né? Fizemos boca a boca, fizemos massagem no peito e tal, fizemos tudo que foi possível. Mas chegou num ponto que a gente chegou à conclusão que ela já tinha ido embora. Aí eu corri enquanto ele ficou lá, eu corri e chamei o SAMU foi, não demorou muito não, uns 5 minutos, 10 minutos no máximo, chegou lá. Quando chegaram, foram lá para ver, e quando viram, falaram, olha, ela se foi. Ela já se foi. E agora só resta o médico vir aqui para dar uma olhada, dar o veredicto final aqui e, logicamente, o atestado de óbito para vocês darem andamento e tal. Mas você vê que coisa, cara. Eu saí lá daquela festinha, vim em casa, cheguei lá e ela estava lá e estava, assim, não é bem, porque ela já vinha com Alzheimer avançado. Mas... Tava, naquele momento estava tranquilo. Quando foi tomar banho, que ela começou a ter um problema de... E aí foi. Aí acabou falecendo. E uma coisa interessante, a minha filha em São Paulo, a doutora lá, ela acabou vindo, lógico, veio para cá com o marido e com o Guilherme, né? O Mariano estava em Santos, ficou lá. Veio para cá e tal. Quando chegou no outro dia, já estava o velório, tudo preparado lá. Ela chegou para mim e falou, pai, a minha mãe, eu já tinha pedido para abrir, vamos dizer, ali a cova ali, aqui é onde a minha família, meu pai e tal, minhas irmãs, tudo, tem aqui no convento ali, sabe? E eu já tinha pedido, e ele já tinha aberto. E aí... A minha filha chegou e falou, olha, minha mãe queria ser cremada, pai. Eu falei, mas como? Eu vivi 58 anos com ela, ou mais, sei lá, e ela nunca me tocou nesse assunto disso aí e tal. Bom, mas não tocou para o senhor, mas para mim tocou e é que era. Então vamos fazer. Eu falei, bom, você é médica, sabe o que está fazendo, e se ela falou para você, vamos fazer a vontade dela. Aí foi o que aconteceu, fizemos, e ela foi lá para aquele cemitério lá
do Barreiro, sabe? E já estava meio engrenado com o pessoal aqui, né? E aí tá lá. Nós demoramos um pouquinho para pegar, mas pegamos lá a cinza dela, levamos, e está lá no local, lá um tal de cinerário, está lá. E aí vai. Eu tenho ido lá quase todo final de semana. Quase todo eu tenho ido, já há muito tempo, desde que ela faleceu. Agora, ultimamente, eu dei uma paradinha, porque teve uns probleminhas aqui, então eu dei uma paradinha. Mas, e a cemitério sempre é cemitério, né? Sim, claro. Então, mas fica o respeito, né, seu Adilson? Fica, nossa. Fica o respeito, fica a admiração, tudo. Fica o carinho, né? E as boas lembranças que isso aí... Boas lembranças. É engraçado que quando as pessoas se vão, até as más lembranças viram boas lembranças só por serem lembranças. Não é mesmo? Verdade, é verdade. A gente sente saudade até daquilo que a gente não gostava. É verdade. Não, você vê minha filha médica, tudo, chega aí e fala, pai, ela vai ser cremada. Eu falei, mas como é que ela nunca falou nada, ela poderia ter falado para mim, não, mas para mim ela falou. Você é médica, eu sei que conviveu mais com ela em termos nessa área, então sim, vamos lá, vamos cremar ainda. E tem um detalhe, ela ganhou o dinheirinho dela na vida, né? Foi professora, era professora primária, depois se aposentou, mas professora primária, e ganhou o dinheirinho dela, pagou tudo praticamente com o dinheiro dela. Não precisou de quase nada da gente, sabe? Ou sim, nada, sabe? E aí foi. Agora, que é dor, é dor. O que é muito bacana pra época, né? Pra época ela ter essa liberdade e autonomia. É verdade. É algo que há de se admirar. É assim. Há de se admirar. Minha filha veio, eu falei, bom, filho, então é isso aí, vamos lá. E aí eu fiz lá até um texto interessante para colocar ali para ela, sabe? Texto bonito. Minha filha falou, por que você não faz, filha? Faz você e tal. Não, pai, faz aí e tal. Daí eu fiz um texto lá interessante dizendo que ela foi o Porto Seguro. Que, resumindo, eu escrevi um pouco mais, mas ela foi o Porto Seguro que amainou os ventos, Porto Seguro, que amainou os ventos e, enfim, e resolveu, liquidou as tempestades. Mais ou menos nisso, na família. E aí foi. Daqui a pouco eu lembro inteiro o texto, porque agora a gente acaba também dando umas esquecidas. Mas foi, e tá lá, todo o pessoal lá gostado, lá do cemitério, lá falou, mas nossa, textinho bacana. Já escrevi para jornal, já trabalhei nisso, naquilo, alguma coisa, a gente sabe, né? Mas ficou uma coisa bonita, com foto dela, tudo direitinho e tal. Eu falei isso porque aconteceu interessante. Aconteceu no dia 29 de novembro de 23, que ela faleceu. 29 de novembro que ela faleceu. E eles foram campeões na época, foi também na mesma data, praticamente, não do ano, mas do tempo. Foi de novembro de 23. E aí foi. Mas é isso aí. Então, eu aproveitei para fazer também essa liberação aqui. Bom demais. É assim que a gente aprende, seu Adilson. É ouvir assim, os outros. Tá lá, agora eu tenho ido lá quase tudo. Eu parei um pouquinho agora, porque eu tive uns resfriados, teve mais coisas, tudo. Falei, não, é cemitério, vamos dar um tempo e tal, daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco eu volto. Meus filhos foram o que deu. E agora não quer dizer que não vão, eles até vão, mas não vão como o meu, que eu vou lá toda semana. Então, mas é isso aí, né? Agora que faz uma falta terrível. Com certeza. Meu Deus do céu. Com certeza. É duro, cara. E a Andréia falou, Adilson, vou arrumar lá uma psicóloga para você, não sei o que e tal. Eu até aceitei, mas depois a psicóloga não aparecia, porque foi meio férias, sei lá. Ela não aparecia e tal. Eu falei, André, você desculpe, mas vamos tocar a vida. Não é que eu não preciso, eu posso precisar, mas
Vamos lá, vamos tocando. Mas é natural, né, seu Adilson? Dor também é sentimento. É sentimento, lógico. Sentir dor é sinal de que a gente ainda tá sentindo. Mas eu vi você lá com a sua avó, né? Sim. Eu vi lá com a sua avó, você, seu irmão eu não conhecia, eu acho. O Marinho? Eu acho que foi lá que fiquei conhecendo, não foi? Sim. Então, eu lembro. Tava você eu já conhecia, já fui direto, já dei lá uma. Eu era muito próximo de vovô e vovó, porque nessa correria do dia a dia, né, entre vir pra TV, ir pra escola, trabalhar com o Otto, dar as aulas particulares, não sobrava muito tempo pra eu almoçar. E aí, em casa de vó, comidinha tava lá sempre. Então eu usava também do almoço na casa da avó para tomar conta, né? É uma coisa que já me inspirava também, né? Eu ia para lá almoçar e de quebra já checava como é que tava as medicações, se tava tomando os remédios certinho. E você conhece, né? Se tava fazendo a dieta certinho, né? É aquilo, né? A nossa contrapartida de poder cuidar um pouco e enfim, né? A avó seguiu a sequência natural da vida. Vou permanecer. Quantos anos ela tinha, sua avó? Você lembra, não? Ela faleceu, se eu não me engano, com 78, eu acho. Marlene morreu com 77. Eu acho, mas eu não tenho certeza, não. Mas é 70 e uns quebrados. 77, 78, eu acho que por aí. O vô vai fazer 80 agora, dia 3 de agosto. Então. Eu tô ganhando deles. Sabe quanto? 84, o senhor falou. É, falei. Você gravou? Guardei. Ai, meu 84. Deus. Eu faço 33 84, agora. Final do mês eu faço 33. 84. Eu me cuido bastante também. Tô sempre atento, né? Com uma série de coisas e tudo mais. Mas tocando. Não paro de trabalhar, não. E de tudo mais. A pandemia estragou muito a vida da gente. Atrapalhou um bocado, né? Demais. Eu trabalhava porque agora não tem dado muito certo lá o meu contato com eles. Eu trabalhava lá com... Bom, já trabalhei com um monte de coisa, né? Já trabalhei na Delfim, trabalhei na Caderneta Poupança, já trabalhei com a White Martins. White Martins eu cheguei, morei em Ourinhos, uma série de coisas lá. E aqui eu fui gerente também aqui e tudo mais. Então eu tenho um bom conhecimento nessa área de venda, sabe? E tava mais ou menos, mas com a pandemia ficou difícil, porque você não sabia se ia, se não ia, se a pessoa queria, não queria, se gostava, se não gostava. Então tudo isso atrapalhou bastante. E na verdade, a gente vai indo, aí você começa a ter dificuldade e vai perdendo aquela clientela sua também, porque sim, muitos não param, né? E a empresa também. É verdade. Eu só queria saber como é que estamos aí, minha gente. Quanto? Não entendi se é 15 ou 25. 15? 15? Tá bom, ainda tem um bom tempo. Tem um bom tempo. Mas é isso. E aí foi, né? Agora eu estou contando um pouquinho, porque como você é médico e também os médicos chegaram lá, olharam, falaram assim para mim na hora, olha, não quero fazer mais. Tipo, doutor, será? Tal. Falou, é difícil de aceitar, né? É difícil. É difícil de... E a hora que o outro chegou, já praticamente já estava consumado. Sim. Agora, não esperava que ela ia morrer naquele dia. Não esperava. Mas o óbito, ele traz consigo essa surpresa muitas vezes, né? Não esperava. Se a gente soubesse, né? A gente dava tempo de escrever uma carta, né? Fazer as visitas, né? Passar na casa dos outros, despedir. É verdade. O problema é que a gente nunca sabe. É verdade, é verdade. Seus pais estiveram lá, tudo lá e tal. Mas a gente nunca sabe, né? Eu falo pra mamãe, né? A gente tem que tomar cuidado até com a roupa que a gente veste, né? A gente nunca sabe quando vai embora, eu quero ir bonito, pelo menos, né? Bem vestido. Garantir que a minha não tá furada. Ela tava bem, ela tinha as roupinhas dela lá, daí... Meu filho mais velho que cuidou mais disso, sim, sabe? Sim, porque claro. a minha filha,
que na verdade acabou chegando no outro dia de manhã, porque não dava mais tempo, né? Sim. Já era noite e tudo e tal. Mas a gente avisou e daí... E o meu, interessante, o meu neto, lá o doutor Guilherme já, porque já está direto, inclusive tem um hospital lá grande em São Paulo, não sei exato o nome agora, é coisa do estado, inclusive. Ele que agora ficou com infectologia, e ele foi lá para Amazonas, para um monte de coisa, fazer esse acompanhamento desse trabalho, sabe? Que legal. Já uma segunda ou terceira vez que ele vai para lá, aí vem e está trabalhando em cima disso. E participou, não sei se ele continua no hospital ou não, eu acho que continua. E aí está fazendo o trabalho dele ali, né? Então, é aquelas coisas, a gente... Até interessante contar essa para você, porque é interessante para os nossos telespectadores. Ele uma vez, lá quando eu estava na Rádio Difusora, e tinha um programa lá que acho que não era bem o Transparência, não. Era o Transparência, sim. Era o Transparência. E ele foi, daí falou, vô, será que eu posso ir lá? E tal, eu falei, pode, por que não? Vai comigo lá, vamos lá. E aí tudo bem, quando chegou lá, daí ele falou assim, mas eu posso participar, posso fazer pergunta? Eu falei, pode, não tem problema nenhum, fica à vontade, pode fazer pergunta e tudo mais e tal. E aí foi, e foi até um programa com 3 coveiros lá de cima, 3 coveiros lá de cima, pediram ordem até para a prefeitura para poder participar e tal, e foram os 3 lá. Fizemos e tal, e tudo mais. Então, até uma hora perguntamos se foi ele, fui eu que perguntou, falei, uma coisa interessante, falei, escuta, mas um deles, né? Eu falei, escuta, mas é o seguinte, se der o horário de vocês saírem, tipo 6 horas e tal, não sei o quê, e vocês saírem, mas surgiu um problema de imediato que precisa voltar, vocês voltariam? O Diego falou, eu não. Eu não votaria de maneira nenhuma. Eu não votaria. Eu não. Eles não sei, mas eu não votaria. Eu dei risada, falei, não está errado, mas... Sim. Deu risada lá. Mas é isso aí, é vida que corre, vida que... E vai surgindo muitas coisas, né? E a minha neta também tem uma coisa boa, não sei se já te falei, acho que já. É uma tremenda nadadora, sabe? Sim. Ela nadou em Santo André, quando estava lá, estava fazendo medicina já, estava lá. Santo André, depois lá para São Caetano, que ela terminou, na verdade, morando lá em São Caetano. E em Santos, onde ela terminou, praticamente a formatura dela lá, né? E aí foi. O que você lembra mais que a gente pode... Seu Adilson, a minha estadia lá me trouxe muita experiência bacana também, sabe? Sei. Como eu disse, tô no 10º período agora, né? Lá naquela região você chegou a viver um pouco em mato, essas coisas, não? Não. Não, né? Não, lá não. Lá a gente eu fui muito cedo pro serviço, né? Eu cheguei lá, não conhecia ninguém, nem nada. Primeiro ano, botei meu jalequinho embaixo do braço, fui lá pra dentro da UPA, perguntei quem que era o médico plantonista do serviço, falei, comecei a faculdade agora, não conheço nada, não conheço ninguém, posso ficar aqui na sala só olhando o atendimento? E para minha grata surpresa foi permitido, né? Que beleza. Então eu acompanhava dentro do hospital desde o começo do curso, né? Eu vi você lá, tudo com as roupas e tal. Pois é. Eu, com 4 meses de curso, eu já estava habilitado suturando os pacientes, né? Fiz o curso de sutura por fora, né? Por quê? Porque lá não dava ou... Dava, mas não nesse período. Tá. Né? Mais à frente. A gente aprende sutura na disciplina de técnica cirúrgica, né? Que era mais avançado, um pouquinho para frente. Mas eu, como tinha prática, né? Ia sem horário à parte, né? Não era um estágio regulamentado da faculdade. Eu ia por conta, né? Eu ia por vontade. Os médicos acabaram ensinando, eu fiz o curso por fora, abri a oportunidade de um curso de sutura lá, inclusive hoje eu sou instrutor do curso de sutura lá.
fiz o curso e comecei. Vários tipos de suturas, né? Vários tipos de sutura. Mas lá na emergência, né, quando a gente atende em UPA, a gente acaba fazendo mais a sutura simples, né? Quando é corte muito profundo, que atinge ali região abaixo de hipodérmica, né? Musculatura, outros tecidos, né? Aí acaba que precisa um pouco da avaliação do cirurgião, né? Porque a gente vai fazer uma sutura por plano, precisa saber se a estrutura que foi comprometida, se existe funcionalidade ainda do membro, do tecido, enfim, né? São aspectos mais técnicos. Mas eu fazia suturas superficiais, né? Braço, perna, rosto, né? No rosto a gente aprendeu muito mais o cuidado, né? Principalmente com a parte estética e funcional. Então, né, para quem conhece um pouquinho aí, né, a gente aprendeu a fazer os pontinhos intradérmicos, né, que é o pontinho do cirurgião plástico, né? Mas parece que é fácil, mas não é não, né? Mas a gente treina, né? Treina. É algo muito mecânico, manual, né? É uma habilidade manual. Então, o treino, ele leva à perfeição, né? E aí eu comprei meu kit de sutura, comprei minhas coisas e treinava quase que todo dia. Quase que todo dia. Não tinha nada para fazer, morava sozinho. Chegava à noite, acabou a faculdade, terminei de estudar, põe um filme, pegava a língua de boi, torava a língua no meio e ia suturar a língua do boi lá, treinando, né? Era o que meu passatempo, né? E assim fui galgando os lugares lá, né? Fiz bastante curso, tem um curso aqui de São Paulo, do IESP, da doutora Júnior, de transporte e resgate aéreo. Sou instrutor de um protocolo chamado Stop the Bleed, que é um protocolo de contenção de grandes hemorragias, né? Normalmente amputação, grandes artérias. Sou instrutor pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Hoje sou coordenador, né, coordenador nacional da Comissão Acadêmica da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, que é a especialidade minha de coração, né, que eu pretendo, assim que formar, fazer a minha residência em medicina de emergência. Então a gente foi criando nosso espaço lá dentro, né? Hoje eu tô no internato. Entrei semestre passado no internato, né? Aí primeiro semestre a gente roda na saúde da família, né? Então, unidade básica de saúde. Esse semestre é o semestre das clínicas, né? Então roda na emergência também, né? Então roda sala vermelha, sala de estabilização, SAMU, UPA, sala amarela, clínica médica. O 11º período ele é voltado para ginecologia, obstetrícia e pediatria. E o último semestre é o semestre das cirúrgicas, né? Então eu rodo nas cirúrgicas, nas especialidades cirúrgicas, né? E aí vem a formatura. E aí eu posso dizer que eu sou médico. E assim, né? De tudo que a gente... Quanto tempo você acha que ainda demora? O quê? Lá para você se formar? Eu formo ano que vem. Final do ano que vem? Então. Quer dizer, então... 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Exato, 1 ano e meio. Que maravilha. Não, eu já sabia que você já estava praticamente já liquidado. 1 ano e meio. 4 e meio já foi. Quase. Lá são quantos? 5 anos? 6. Todos os cursos de medicina no Brasil são 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. Antigamente eu acho que era 5, se eu não me engano. Né? Agora são 6 anos já regulamentado, né? Então a gente precisa. O que muda de tempo são as especialidades. Minha filha lá em Vassouras, eu não me lembro se foi 5 ou se foi 6 anos. Mas formou lá e aí veio trabalhar em São Paulo, lógico. Pois é. E a experiência é muito boa, né? A medicina, ela dá oportunidade pra gente trabalhar multidisciplinar, né? Então várias profissões junto, né? O enfermeiro, beijo pros enfermeiros, vocês são importantes demais, vocês não têm noção do quanto vocês são importantes. Fisioterapeuta, nutricionista, técnico de enfermagem. E eles estão pedindo agora no WhatsApp, eles pedem para dar um alô para eles, porque saíram de uma cirurgia grande e tal. Já viu isso, não? Não, eu acho que a gente precisa valorizar assim, seu Adilson. Quem fica à beira-leito com o paciente, os cuidados primitivos ali, é o enfermeiro, né? É verdade. Então são algumas coisas que a gente tem que se despir um pouquinho, né? Eu digo que da área da saúde não tem espaço para vaidade. Não pode ter. Porque o nosso objetivo não é a gente. O nosso objetivo é o paciente. E todo mundo tem o mesmo objetivo. O enfermeiro, o técnico, o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo, todo mundo tá ali para ajudar o paciente. Isso que é importante. Então eu digo que medicina não é sacerdócio. Medicina é compromisso. É compromisso com o próximo. É se doar
para fazer pensando no paciente, não na gente, né? Então aquele pensamento de que não fui eu que quis a medicina me escolheu. Não, foi um negócio que a gente escolheu fazer, e se a gente escolheu fazer, a gente tem que fazer bem feito. Sim, né? Lógico. O paciente não escolhe, muitas vezes, o médico que vai atender ele, né? Mas a gente escolheu estar ali naquela profissão. Então a gente tem que ter esse compromisso. Pensamento meu. E já que a gente está caminhando para o final, né? Agradecer a oportunidade. Deixar o apelo para a população. Não desacredita da ciência. Continua acreditando. Até hoje, quem foi pilar para a gente se manter enquanto sociedade foi a ciência, né? Hoje a gente fala muito desses movimentos anti-vacina e é importante... É importante a gente saber que... Você tinha naquela época aquilo lá, não? Tinha. Aí, ó, mesma coisa, viu, Douglas? Mesma coisa, tá vendo? Aquele ali foi eu que coloquei. Foi você? Eu coloquei. É bom, porque avisa a gente aqui também, né? A gente tá sabendo. Bom, mas olha, a gente aproveitou bastante hoje. Sim. Né? E como eu tava dizendo, eu acho não, que faz tempo que eu tô querendo trazer você. É muito importante que as pessoas se vacinem. É muito importante que as pessoas acreditem na ciência. Sim. Porque a medicina, ela é a parte da política, né? A gente precisa se manter enquanto... Eu tenho um filho... Sociedade. Eu tenho um filho que é o Carlos Eduardo, que é o terceiro, né? Primeiro é o Paulo Roberto, depois a minha filha, essa que é a médica lá, né? Ana Paula, e ele, né? Então, ele nasceu surdo, completamente surdo. Uma luta também titânica. A gente foi para São Paulo, chegou lá no médico famoso lá, a gente estava esperando alguma coisa, aí fez os exames, fez o teste lá com equipamento, tudo lá, e aí chegou à conclusão que não tinha o que fazer, que era só dentro daquilo fazer o que fosse possível. E aí foi. E hoje ele está aí, ele pode não ouvir, mas faz de tudo. Sim. Trabalha em tudo, e estava na GM já fazia muito tempo, agora a GM dispensou vários profissionais e tudo mais, mas ele é assim, mas está lá, mas também trabalha, luta, batalha, mas tem essa dificuldade, né? Se eu falar com ele de costas, não vai ouvir, e aí vai, mas já aprendeu muita coisa, Justo. É isso aí, sorte que a ciência está aí. 1 minuto? Tá bom. Bom, 1 minuto é para a gente despedir aqui. Quero primeiramente agradecer ao Walter Perrone Melo, amigo velho, porque nós eu falei, já trabalhamos juntos aqui, ele comandando lá e eu fazendo o meu trabalho aqui, procurando fazer da melhor maneira possível, porque eu também passei a gostar. Mãe dele que me ensinou isso tudo, e a Cláudia, né? Na verdade foi a sua mãe que lá no rádio não, mas aqui na televisão foi ela. Agora, vem as ideias da gente que a gente quer desenvolver. Então, quero agradecer a sua presença, quero que você avise o seu irmão que ele já está convidado para a gente poder acertar o horário, eu dependo dele agora. Claro. O dia, horário e tal, né, para ele falar para sua mãe e a gente chamar que faz um trabalho muito grande. E com isso, queria que você encerrasse o programa aí. Eu que agradeço, Adilson. Para mim é aquela história, né? O bom filho a casa torna, né? Para mim é motivo de muita alegria, muita honra estar aqui, estar na presença do senhor também, né? A gente construiu uma amizade muito grande, que me traz muita felicidade, né? Uma amizade que se consolidou com o tempo. Foi. E é isso, deixar apelo para a população de novo, acreditem na ciência, né? Isso é muito importante. É verdade. E é isso, Adilson. Tá bom. Muito obrigado. Eu agradeço você. Já não é de agora, faz tempo que a gente conversa para você vir aqui, né? Sim. Te falei. E deu tudo certo, foi bonito, as suas explicações maravilhosas. Eu gostei muito, gostei demais. E vamos ver agora, trazer o seu irmão aqui para a gente bater um papo com ele também, que é a minha área, né? Sim. É a minha área, comentarista e narrador. Isso. Mas tá bom. Bom demais. Então, quero agradecer lá também a presença do nosso amigo que comanda lá aquela parte que você comandou, a parte técnica lá tanto a imagem como também o som, né? Então, esse que nos ajudou.
O Douglas. Bom cara, hein? Fera. Esse Douglas também. Jefferson e Jonathan William. Fera. Jonathan tá aprendendo ainda. Ele é menino novo, mas tá aprendendo. Tá aprendendo, é verdade. Menino novo. Mas tá bom. Meu querido, muito obrigado. Deus abençoe você. Amém. Te faça feliz e que faça um ótimo médico, viu? Deus permite que isso aconteça. Eu acredito muito em você. Muito obrigado. Vamos lá. E com isso nós encerramos o programa. Esse programa será levado ao ar na quinta-feira, naquele mesmo horário nosso lá, né? E de quinta-feira, hoje nós fizemos a gravação e na quinta-feira nós faremos então a apresentação. Teoricamente, o horário fica meio complicado para a gente. Mas Fala para mim aí, meu amigo. Às 7 horas da noite. Das 7 horas. 7 horas, pronto, assim melhor. 7 horas, das 7 horas às 8h30. Ok? Então, esse é o nosso. Pode ligar a TV no canal 3. No canal 3 e também tem pelo YouTube, né? Tá tudo ok lá. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo acompanhamento do nosso trabalho. Principalmente agora em medicina, né? Que eu gosto muito também. E voltaremos com outros programas aqui no programa Transparência, o programa Versátil em Traje de Gala, né? Coisa já antiga. E com isso encerramos aí o nosso trabalho na noite de hoje. Mas vocês vão assistir na quinta-feira esse programa geral, ok? Uma boa noite. Fique com Deus. Obrigado. Douglas. Obrigado. Obrigado, senhor. Programa Transparência com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.